dia. O título do trabalho é Biometria de frutos e sementes e qualidade fisiológica de espinheira de Jerusalém, partições aculeadas. Eu sou o autor principal, José Davi Rodrigues Andrade, que eu estou apresentando. Os coautores são Edmundo da Silva, Ana Carolina Oliveira dos Santos, Karen Vitória de Souza Couto, Francisco José Carvalho Moreira. Os dados dos autores estão todos descritos na parte de baixo. Espinheira de Jerusalém, partições aculeadas. É uma árvore que apresenta casca verde ou marrom, de coloração verde ou marrom. Suas folhas são compostas, bipinnadas. As flores são agrupadas em inflorescência do tipo racemos, são perfumadas e de coloração amarela. O fruto é uma vagem contendo várias sementes, as quais apresentam dormência tegmentar com padrões variáveis dentro de uma mesma população. A partição aculeada é uma planta não nativa, abundantemente encontrada nas Américas e México, de origem indiana. Ela pode ser chamada de espinho de Jerusalém ou turco. Foi introduzida no Brasil com intuito paisagístico e a criação de forragem para animais. É uma árvore que pode atingir até 5 metros de altura, muito usada na criação de estaca ou carpintaria, por ser uma madeira bem compacta e rígida. O avanço de espécies de plantas exóticas na região da Caatinga é facilitado devido à diversidade edafoclimática observada nesta região, que possibilita a adaptação e o desenvolvimento das espécies nos diferentes ecossistemas, resultando em uma população que pode ameaçar as espécies autóctones. As espécies invasoras podem impactar negativamente os ecossistemas naturais de diversas maneiras, competindo com as espécies nativas, miscigenando e interferindo na diversidade genética, introduzindo patógenos e parasitas e diminuindo os números de nutrientes disponíveis. Na Caatinga, algumas espécies arbóreas foram introduzidas, mesmo que apesar de seus potenciais madeireiros, forrageiros e paisagísticos, respectivamente, elas apresentam uma ameaça ao bioma, pois há registro de seus impactos sobre o ecossistema onde se desenvolvem. A espécie solicitada, ela se adapta a solos alcalinos com pH de 9,8, bem como solos moderadamente salinos, com extrato de saturação variando de 4 a 8 decimês, apresentando-se tolerante e sendo estimulado na fase juvenil pela presença de sais no solo, bem como a presença de metais pesados como cádmio e chumbo. Em função da sua alta capacidade de competição, a sobrevivência em campo é superior a de 50%. A espécie é considerada útil para ser implementada em programas de reflorestamento. A biometria de frutos fornece informações para a conservação e exploração dos recursos de valor econômico, permitindo o incremento contínuo da busca e uso eficaz dos frutos. Além disso, constitui um instrumento importante para detectar a variabilidade genética dentro de uma população de mesma espécie e as relações entre as variabilidades e os fatores ambientais. Os estudos morfológicos de sementes e plantas, com o intuito de se conhecer suas estruturas, além de fornecer informações sobre a germinação, variabilidade, armazenamento e método de semeadura, auxiliam na identificação das espécies. A qualidade fisiológica de uma semente é caracterizada pelo desempenho de funções como vigor, germinação e longevidade. Entretanto, a diminuição da qualidade fisiológica pode ocasionar problemas de regularidade do tamanho de plântulas, dentre outros. A junção dos caracteres de sementes de plântula pode fornecer inúmeros indícios para a identificação das espécies a campo e em amostras de sementes. Com tais conhecimentos, pode-se melhorar a propagação das espécies e contribuir para a regeneração dos ecossistemas florestais. O objetivo desse trabalho foi caracterizar biometricamente os frutos e sementes da espinha de Jerusalém, partições aculeata, além de avaliar a qualidade fisiológica das suas sementes. Bem, o trabalho foi realizado no Laboratório de Fitossanidade de Sementes, IFCE Campos Sobral, no período de agosto a setembro de 2023. Os frutos e vagens utilizados para análise foram colhidos manualmente a partir de plantas encontradas na margem do rio Acaraú, na cidade de Sobral. Após a chegada no laboratório, os frutos foram devidamente separados, selecionados para a retirada de frutos danificados por insetos, frutos verdes ou mal formados e divididos em lotes de 100 frutos para análise. Bem, material e método, né? Os frutos, as variáveis analisadas foram peso, comprimento, largura e espessura, tanto para fruto quanto para semente. O material usado é o parquímetro graduado em milímetro, uma régua graduada em centímetros, uma balança analítica e uma estufa, que foi utilizado para o peso de 1000 sementes e o teor de umidade. Aqui nos resultados de discussões a gente observa as médias dos valores do fruto, né? A gente pode ver que o peso do fruto em grama teve uma média de 10,58, com um limite superior de 15,86 e o limite inferior de 7,64. A gente pode observar que o fruto tem um diâmetro em milímetros de 20,34, com uma máxima de 20,35 e um limite inferior de 18,08, o que dá uma boa qualidade fisiológica entre os frutos. O número da semente por fruto possui uma média de 9,51, estatística, né, porcentagem, onde tem um limite superior de 15
sementes por fruto e inferior de 4 sementes por fruto. O peso da semente por fruto em grama tem uma média de 1,84, onde o limite superior é 2,29 e o limite inferior é 0,56. Os resultados foram distribuídos em 5 classes de variáveis, onde na primeira a gente pode observar o peso da vagem e o comprimento da vagem, observando que a classe 2 e a classe 1 são as que possuem os maiores resultados nos dois gráficos apresentados. Isso nos mostra uma variabilidade maior, né, em quesito do peso e o comprimento da semente, dando a entender que possui uma boa variabilidade. No segundo gráfico, a gente possui o diâmetro da semente, porque ela já tem um valor mais diferencial, é um fator que não tem muita informação, não tem muita importância assim na questão da variabilidade, mas a gente vê que eles possuem valores bem distribuídos, onde a classe 1 tem um valor menor, a classe 3 é a que possui o maior valor, seguido da classe 4 e classe 5. Bem, o número de sementes por fruto, a gente pode observar uma homogeneidade nos frutos, onde ele possui valores semelhantes entre as sementes, né? O peso das sementes, a gente observa valores normais, onde a semente não tem muita diferença de peso. Na tabela 2, a gente tem a caracterização biométrica das sementes, onde o peso médio da semente é de 0,18, o limite superior é de 0,7 e o inferior de 0,11. Um comprimento médio em milímetro de 10,07, um superior de 11,66 e um inferior de 3,9. Todos esses valores foram botados nos gráficos, né, representados em classes diferentes, onde no primeiro gráfico da figura 4 a gente pode observar o peso da semente e o comprimento da semente, observando que tem uma predominância aí no peso da semente na classe 1 e na classe 5. Observou-se que o peso de 1.000 sementes foi de 79,71 gramas e este lote de semente apresentou uma umidade de 14%. A figura 5, a gente observa a largura da semente e a espessura da semente, observando uma boa variabilidade, né, entre os resultados das sementes, vendo que elas são bem variáveis e possuem uma alta variabilidade. Com relação à germinação das sementes da Espelho de Jerusalém, observou-se um elevado potencial fisiológico das mesmas, com uma taxa de germinação de 98%. Verifica-se, as mesmas apresentam dormência tegumentar, sendo necessária a sua quebra, que neste caso foi realizada com escarificação física, com lixa número 80, na parte oposta do hilo. As conclusões. As conclusões, a gente pode observar que os resultados dos valores biométricos e do nível de umidade das sementes revelam uma elevada qualidade nos lotes avaliados de Parkinsonia aculeata. O elevado número de sementes por fruto é um fator preocupante, tendo em vista que as plantas nativas possuem uma taxa de produção de frutos e sementes inferior à elevada produção da planta invasora. Os seus elevados valores de caracteres mostram que a planta possui uma grande taxa de variabilidade genética entre os frutos e sementes. Faço agradecimento ao Instituto Federal do Campo Ceará, ao Laboratório de Fitossanidade, ao Governo do Estado do Ceará, CNPq, FUNCAP e à Universidade Estadual do Vale do Acaraú por ter cedido espaço para a apresentação do trabalho. São as referências utilizadas. Muito obrigado.